Fala pessoal, nesta aula eu vou mostrar para vocês várias situações em que podemos usar os ponteiros. Eu vou começar mostrando como criar uma função que troca duas variáveis inteiras. Depois veremos um exemplo em que criamos funções que retornam um vetor ou que recebem um vetor como parâmetro. Em seguida, veremos algumas formas para fazer com que uma função retorne mais de um valor. Também vou mostrar para vocês como um exemplo da aula anterior, da parte 3, pode ser reescrito usando as funções. Depois algo que não vimos ainda, que são os ponteiros para void. Usaremos esses ponteiros para criar uma função que troca duas variáveis quaisquer. A primeira questão que eu queria passar para vocês aqui é a questão da passagem de parâmetros por referência. Nós temos, nas linguagens de programação, passagem de parâmetros por valor ou por referência. Eu vou mostrar aqui um exemplo na linguagem C++, porque nessa linguagem nós temos os dois tipos. Então, por exemplo, vamos considerar uma função que realize uma troca de variáveis. Primeiro vamos relembrar aqui qual é o algoritmo, né? Se tivermos duas variáveis, por exemplo, x igual a 2, y igual a 3, e queremos trocar o conteúdo dessas variáveis, né? X passa a ser 3 e y passa a ser 2. Aí para fazer essa troca precisamos de uma terceira variável, porque quando fizermos, por exemplo, x igual a y, nós vamos perder o valor de x. E aí não poderíamos fazer y igual a x porque o valor de x foi perdido ao ser substituído por y. Então temos que fazer o quê? Guardar o conteúdo de x numa variável temporária, substituímos x e aí sim atribuímos um novo valor para y, que é o valor que tem lá na variável temporária. Se formos criar uma função que faça essa troca, poderíamos fazer assim: trocar os dois parâmetros. E aí esse mesmo algoritmo seria atribuir a temporária A, depois A recebe B e B recebe TMP. E aqui na main a gente chama a função. Então trocar xy. Nessa situação aqui o que está acontecendo é uma passagem de parâmetro por valor. Os valores de x e y são usados como argumentos na chamada de função trocar. Esses valores são copiados para os parâmetros. Então o valor 2, o valor de x, vai ser copiado para A. De forma que se eu alterar A na função trocar, não vai efetivamente trocar x. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar as duas variáveis antes e depois. Compilar, executar. Então tá lá, a função não trocou as variáveis porque foi feita a troca dos parâmetros e não das variáveis usadas como argumento da chamada de função. Agora em C++ nós temos também passagem por referência. Então isso aqui não vai funcionar na linguagem C. Então seria o seguinte, seria colocarmos aqui um e-comercial antes do identificador dos parâmetros e só isso. Então vamos recompilar agora, sendo que aí agora aqui na hora de compilar vamos usar o G++. O código em C++ geralmente a extensão é CPP, mas vamos deixar assim, ele aceita também. E agora executar, e aí efetivamente trocou as variáveis. Mas se compilarmos com GCC não vai dar certo, né? Isso não está disponível na linguagem C. O que significa aqui a passagem de parâmetros por referência, né? A e B são parâmetros por referência, e aí quando chamamos a função com xy, há aí uma relação como se fosse de sinônimos. Então, quando estou me referindo aqui na função a, estou me referindo à variável x, e b me referindo a y.
De forma que se eu altero o A aqui na função, eu altero o X também lá. Como estamos aqui usando a linguagem C, né, temos que ver aqui alguma forma de fazer esse código funcionar. Então, a solução é usar ponteiros. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos mudar aqui para ponteiro. E aqui nós vamos colocar o endereço de x e de y. E vamos mudar também aqui o corpo da função, né? E aqui agora A e B se tornam ponteiros, então a gente precisa aqui de referenciar A para pegar o valor onde A aponta. Mesma coisa aqui para B, só não para TMP. TMP não é ponteiro. Então agora vamos compilar, executar. E está lá, agora efetivamente trocou as variáveis. Conseguimos com isso emular aí a passagem por referência na linguagem C. Agora não é propriamente uma passagem de referência por natureza, né? Para mostrar isso, eu modifiquei um pouco aqui o código. Aqui na função trocar, coloquei o seguinte, coloquei o valor de A, então vai escrever o endereço que A armazena. E aí depois da troca, fiz aqui um decremento nesse ponteiro, só para alterar esse ponteiro, e reescrevi o valor de A. E aqui na main fiz o seguinte, criei um ponteiro P, armazena o endereço de X. Aí antes de chamar a função, eu escrevo o valor desse ponteiro, chamo a função com o ponteiro P e o endereço de Y, e depois escrevo na tela o valor de P. Então, o que passamos aqui foi o endereço de X, no final das contas, né, indiretamente. A função tem dois parâmetros que são ponteiros para inteiros, que receberam uma cópia do argumento utilizado. Então, A recebe uma cópia do valor que está em P e B recebe uma cópia lá do endereço de Y, certo? Então vamos recompilar aqui e executar novamente. Então, x é igual a 2, y é igual a 3, aí valor de P. Aí foi chamada a função decrementou A, é por isso que antes era esse endereço, aí passou a ser agora esse, é um endereço diferente. E aí depois, quando reescrevemos o valor de P, P continua o mesmo valor de antes. Então não foi alterado, P não foi alterado, justamente porque o valor foi copiado. Então a rigor mesmo não é uma passagem por referência, é uma passagem por valor que de certa forma emula aí a passagem por referência. Pessoal, vou mostrar agora aqui um exemplo para reforçar o conhecimento aí da relação entre ponteiros e vetores. Então vamos criar aqui uma função para alocar um vetor de n inteiros e vamos inicializá-lo com um certo valor. Então essa função vai ser o seguinte, vamos retornar um ponteiro para inteiro que vai ser o endereço base do vetor alocado. E o nome da função vai ser simplesmente alocar vetor e vai receber dois parâmetros. N, que é a quantidade de inteiros que vão ser alocados, e o valor inicial. Então isso aqui é como se fosse nossa própria função malloc, que coloca um valor inicial em todo o vetor. Então como é que seria a implementação dessa função? Vamos declarar aqui um ponteiro para inteiro, fazer a alocação da memória de n inteiros, e aí vamos preencher os valores desse vetor. Então for aqui e vi igual a o valor inicial que foi passado lá como parâmetro. E aí por fim vamos retornar v. Ou seja, resumindo o que é que a função aqui faz, né? Aloca, atribui ao ponteiro v, alteramos os valores desse vetor v e retornamos v, que é o endereço base
do vetor alocado. E aí, para isso, claro, o tipo de retorno aqui tem que ser ponteiro para inteiro, é o endereço onde reside o inteiro. E aí vamos criar também uma outra função aqui, que vai ser para escrever na tela um determinado vetor de inteiros. Então, vamos colocar aqui escrever vetor. E aí aqui uma coisa muito comum quando se trabalha com funções que recebem vetores. Colocamos o vetor como ponteiro para inteiro, que aí se assume que é o endereço base desse vetor. E aí, geralmente, como não tem como se obter o tamanho desse vetor, então geralmente se coloca o ponteiro para inteiro acompanhado de um outro inteiro que representa a quantidade de elementos que esse vetor tem. Então é muito comum, toda vez que tiver uma função, recebe como parâmetro vetor, bota o ponteiro para inteiro e o tamanho. Então vamos lá. Aqui é simplesmente percorrer o vetor, né, e escrever na tela cada um deles. Aqui com espaço. Pronto, e uma quebra de linha. Feito. Vou só fazer um teste aqui na main. Vamos fazer o seguinte, um primeiro vetor. Vamos alocar o vetor de, por exemplo, 5 elementos com valor 7. Um segundo vetor com 4 elementos, valor 2. Vamos escrever na tela o primeiro vetor, então vamos passar V1, e aí a quantidade de elementos, que no caso são 5, e escrever o vetor 2 com 4 elementos. E vamos liberar a memória de ambos os vetores. Lembrando que esses vetores foram alocados dinamicamente. Então vamos fazer aqui o teste, compilar. Está lá os dois vetores, né? O primeiro vetor de 5 elementos com tudo 7 e o segundo 4 elementos com tudo 2. A terceira questão que eu queria trazer aqui para vocês é a questão do retorno múltiplo de valores em funções. Então, quando criamos uma função, colocamos lá o tipo de retorno, e provavelmente esse valor de retorno se refere apenas a um determinado valor. Por exemplo, vamos supor que vamos criar uma função maior do vetor, vai retornar um inteiro. Vamos passar como parâmetros aqui o endereço base do vetor, a quantidade de inteiros que tem nesse vetor. E aí a função simplesmente faz o quê? Vamos colocar o seguinte, vamos percorrer esse vetor procurando pelo maior inteiro que há nesse vetor. Então nesse caso aqui são n inteiros, e aí se vi for maior, aí temos essa variável aqui maior, que é para dizer qual o maior elemento que encontramos até então. Se o vi for maior que esse maior, a gente atualiza o maior, e por fim, lá no final da função, a gente retorna o maior, certo? Supondo aqui, claro, que o vetor tem pelo menos um, né? Se tiver um vetor vazio, aí vai dar problema. Mas ok, vamos considerar isso. E aí vamos supor que, além de retornar o maior, queiramos também retornar o índice onde houve a ocorrência desse maior. E se eventualmente tiver mais de uma ocorrência, pode retornar a primeira ocorrência ou a última, tanto faz, certo? Só quero um índice lá onde esteja o maior inteiro. Sendo que aí a função retorna o inteiro. E aí a gente ou retorna o maior ou retorna o índice desse maior. Então como é que podemos lidar com isso? Uma das soluções é usar struct, mas é algo que a gente não viu ainda, então vamos deixar mais para frente. Quando chegar nesse assunto eu explico como fazer aqui nessa questão. Agora, sem usar struct, então teríamos que usar ponteiros. De que forma? Então a possibilidade seria colocarmos void aqui,
e acrescentarmos dois parâmetros que são ponteiros para inteiro. Então, por exemplo, um ponteiro para maior e um ponteiro para índice. A função vai receber um endereço onde serão armazenados os resultados. Então, iríamos modificar aqui, né? Agora não é mais uma variável local. Aí vamos dereferenciar maior para receber aqui o primeiro elemento do vetor. E dereferenciar índice para ser zero. Isso aqui quer dizer o quê? Que inicialmente o maior é o primeiro elemento do vetor, cujo índice é zero. E aí depois vamos percorrer o vetor. Se VI for maior, precisa dereferenciar aqui também. Se VI for maior que a dereferenciação de maior, nós vamos o quê? Vamos atualizar maior e vamos atualizar também o índice, dereferenciando o ponteiro índice. Então índice I. E agora não precisa mais do retorno. Acaba então que o retorno é um retorno indireto aqui através dos ponteiros. Então, como é que ficaria aqui a main, né? Vamos colocar aqui um exemplo. Então, vou declarar aqui um vetor. E aí vamos declarar duas variáveis aqui locais na main, que vão servir de armazenamento para os valores de maior e os do índice. Aí vamos chamar maior do vetor, passando esse vetor. São quantos elementos aqui? São 8. E aí precisamos passar aqui onde serão armazenados o valor do maior inteiro do vetor e o seu respectivo índice. Então vamos colocar aqui o endereço de maior e o endereço de índice. E por fim vamos colocar aqui, para escrever na tela, o maior do vetor é vetor, aí vamos colocar aqui o índice e o valor que está lá. Então aqui é no índice e o maior valor é maior. Então vamos compilar e executar. Então tá lá, o maior do vetor é vetor 3, cujo valor é 7. Aqui poderia também fazer o seguinte: colocarmos o retorno inteiro e aí trabalhar como são dois valores a serem retornados, então um é o próprio retorno da função e o outro fica como parâmetro ponteiro, né? Então aqui poderíamos voltar com a variável local e vamos retornar maior. Poderíamos também projetar essa função da seguinte forma: vamos deixar o maior como ponteiro mesmo, e aí vamos retornar um inteiro, mas esse inteiro significa se a função conseguiu encontrar ou não um maior elemento. Então é só no caso aqui, se, por exemplo, se n for 0, a gente retorna falso, só para indicar que a função não pôde encontrar porque o vetor é vazio. E aí aqui na main poderíamos colocar assim, né? Se isso aqui for verdadeiro, a gente escreve quem é o maior, né? Se não, vamos escrever que o vetor é vazio. Aí ele não consegue encontrar maior porque é vazio. Pessoal, agora mais um exemplo aqui para reforçar o conhecimento de vocês. Então esse aqui é o exemplo que a gente fez da parte 3, que era o quê? Tínhamos três vetores, U, V e W, U tamanho N, V tamanho M. Aí líamos o primeiro vetor, fazendo a alocação dinâmica, um segundo vetor, aí alocávamos um terceiro vetor, um tamanho suficiente para caber os dois, então
m mais n inteiros. Aí copiávamos o primeiro vetor para w e depois o segundo vetor para w, né, de forma concatenada. E aí, por fim, escrever na tela aqui o valor restante e liberar a memória. Então, eu refiz esse exemplo, já vou mostrar aqui o código pronto, sendo que eu coloquei tudo como função. Então, criei aqui uma função para alocar e também ler o vetor da entrada padrão. Então, o que é que faz a função aqui? Recebe como parâmetro o inteiro n, que é a quantidade de elementos que ele vai ler, vai alocar e vai ler, né? E vai retornar o endereço base desse vetor. Então, aloca, depois faz a leitura e retorna o endereço base. Aquela função de escrever vetor, que já até tinha feito um outro exemplo. E aqui é a função de concatenar dois vetores. Aí vejam que cada vetor tive que colocar duas coisas, né? O ponteiro, que é a base, o endereço base do vetor, e outro inteiro que é o respectivo tamanho. E o que a função faz? Aloca um vetor suficientemente grande para caber os dois, faz a cópia desses dois vetores e retorna o endereço base desse novo vetor. Então nada novo aqui, né? Só colocamos em função, mas veja como a função agora ficou melhor, né? Então, temos lá a leitura da variável n, que é a quantidade de elementos do primeiro vetor. Aí alocamos esse primeiro vetor, fazendo só essa chamada aqui, ó, alocar e ler vetor. E aí, por fim, colocamos aqui para concatenar esses vetores e escrever na tela. Então vejam aqui como o uso de função se torna bem interessante, né? Se quisermos agora um quarto vetor, vou chamar aqui de z, de tamanho p, então fica muito fácil, né? A quantidade de código que a gente economiza aqui, né? Então vamos ler que a tamanho do vetor, vamos alocar e ler esse vetor. E aí, se quisermos concatenar com o que já tínhamos, né? Passaria a fazer como? Aqui podemos criar um outro vetor com o resultado da concatenação de w e z. Então poderia ser assim: concatenar vetores, aí vamos concatenar w, que tem n mais m inteiros, com z, que tem p inteiros. E escrever na tela aqui. Então aqui seria a concatenação de três vetores. Pessoal, agora em algumas situações nós queremos criar uma função genérica em que não sabemos o tipo do dado com que estamos trabalhando. E aí, nesse caso, nós vamos usar o que a gente chama de ponteiro para void. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos aquela função trocar as variáveis, né? Tínhamos colocado o quê? Ponteiro para inteiro, né? Para conseguir efetivamente trocar as variáveis. Agora vamos supor que eu queira trocar quaisquer variáveis. Então pode ser dois inteiros, dois floats, dois chars. Então o que a gente pode fazer aqui? Já que a gente não conhece o tipo, podemos fazer o seguinte: vamos receber dois parâmetros que são simplesmente o endereço base dessas duas variáveis. Então colocamos void, ponteiro para void. Isso significa somente, olha, a função vai receber um endereço. Eu não sei qual tipo, mas as variáveis estão lá, certo? Sem que, como não sabemos o tipo, nem nos interessa aqui para fazer a troca, mas a gente precisa saber quantos bytes aquele tipo de dado ocupa. Então vamos passar mais um parâmetro aqui, que é a quantidade de bytes, supondo aqui que A e B sejam do mesmo tipo, né? E aí aqui nós vamos colocar o algoritmo da troca, né? E aí vamos precisar de uma variável temporária, sem que aqui, opa, não sabemos qual o tipo da variável, né? Não, se eu colocar inteiro, se as variáveis forem o tipo, né? Então vamos colocar void também. Vou colocar aqui um ponteiro para void.
E aí vamos fazer o seguinte, vamos alocar para essa variável temporária size bytes, né? Já que quem chamar a função vai dizer, olha, o tipo vai ocupar size bytes. Então vamos alocar, vamos já liberar lá no final, para não esquecer aqui. E aí vamos usar uma função que simplesmente copia os dados, que é a mainCopy. E aí a mainCopy recebe 3 argumentos. O primeiro é o destino, o segundo é a origem e o terceiro é quantos bytes vão ser copiados. Então vamos copiar para tmp size bytes que estão em A e por fim size. Então isso aqui seria equivalente a tmp recebe A, né? Mas aqui, como não conhecemos o tipo, estamos simplesmente fazendo uma cópia de size bytes. E aí a mesma coisa, agora vamos copiar aqueles bytes que estão em B para A e copiar por fim o que está lá na temporária para B. E está feito. Vamos fazer aqui um teste na main. Como é que isso seria feito? Vamos aqui criar duas situações. A primeira situação, temos duas variáveis inteiras, e a segunda situação, duas variáveis do tipo char. Vamos fazer as trocas dessas variáveis. Então vamos colocar aqui o printf xy, só para a gente ver se realmente trocou, né? Vamos chamar a função trocar. E aqui a função trocar está esperando o quê? Primeiro, o endereço base da primeira variável. Então vamos passar o endereço de x, o endereço da segunda e quantos bytes essas variáveis ocupam na memória, né? Então é size of int no caso, porque x e y são inteiros. E aí, novamente o printf. E aí vamos fazer a mesma coisa com char, né? Então só muda aqui, né? Aqui vai ser %c. Aqui as variáveis c e d. E aqui na chamada de função, vamos passar os respectivos endereços e aí vai ser size of char. Agora vamos compilar aqui para fazer o teste. Aí tá lá, o 23 virou 32 e a B virou BA. Beleza?